Olá a todos! Eu, então, Thiago Destolin, em conjunto com os outros acadêmicos Emma Borges, Fabiana Charnoski e Rafael Sereta, nós iremos trabalhar hoje a questão em vídeo da administração da produção em ambientes de crise. Então, para iniciar o vídeo, a gente vai tratar a questão de crises referente à administração da produção e iremos trazer uma abordagem em ordem cronológica, que afetou e modificou a estrutura produtiva e econômica do planeta como um todo. Durante o passar dos anos, então, as indústrias buscam sempre por formas de fazer seus processos de forma mais inteligente, rápida e mais eficiente. E com isso é evidente que as inovações criadas por grandes mentes dos séculos passados ainda estão em constante uso na sociedade de hoje. Temos vários exemplos que validam esse argumento, como por exemplo, a gente pode citar aqui o modelo de produção em massa da Henry Ford, que é o conhecido Fordismo, que fez a indústria então automobilística guinar no sentido de produção. E esta mudança de Ford fez um efeito borboleta no modo como se fazia as coisas anteriormente. Então, vou começar falando da Revolução Industrial, que ela foi responsável por grandes transformações no processo produtivo, auxiliando diretamente no aumento da economia mundial e também mudando a vida de muitas pessoas, uma vez que foi através dela que se iniciou a melhoria nos processos produtivos, acelerando a produção de bens de consumo. Com o início da Revolução, também, logo já na primeira fase, teve grandes mudanças no modo de produção, sendo uma das principais a inserção do maquinário pesado. Ou seja, até esse momento, a, a produção era manual, pela manufatura. E a partir dessa fase, passou a ser automatizado, através da maquinofatura. Nesse contexto, se deu o aumento da produtividade, diminuiu o tempo de produção e aumentou a quantidade de produtos. Uh, ou seja, no mesmo tempo que eles demoravam para produzir uma peça, com a máquina eles usavam esse tempo e produziam muito mais. Nesse mesmo período, a Henry Ford iniciou a produção automotiva, que no início eram produzidos de forma quase artesanal pelos operários. Eles construíam um veículo de cada vez. De início, a fábrica de Ford produzia 14 mil automóveis. 5 anos mais tarde, eles já tinham feito 230 mil. Sem a linha de montagem, teria sido impossível produzir em massa os carros. Com esse aumento da produção, acabou gerando uma superprodução de produto, ou no caso era a superprodução de veículos. Vemos então o ciclo da superprodução e da baixa produção. Como resultado disso, estava o fato de que começou o processo de mecanização nos processos de produção, e inicialmente assim expandiu e melhorou a produção, resultando na superprodução. Porém, como resultado da crise, houve uma taxa maior de desemprego, menor consumo interno e quebra nas exportações, além do empobrecimento da população. Então, acaba se tornando um ciclo na qual, inicialmente, começa com a superprodução e, posteriormente, tem a baixa produção, diminuição do consumo interno e todos esses fatores explicados agora. Então, relativamente sobre a crise de 29, a prosperidade e a produção em larga escala nos Estados Unidos foi devido à Primeira Guerra Mundial, que foi resultado em destruição da produção e das economias europeias, o que forçou essas economias a comprar e importar os produtos dos Estados Unidos. Com isso, então, os empresários dos Estados Unidos investiram pesado em maquinário e ampliaram a rede de produção na época. Mas na década de 20, quando as economias europeias elas se recuperaram, todo esse grande parque e essa estrutura produtiva americana ficou obsoleta e não teve a total utilidade. Esse processo, então, acabou resultando em uma crise de superprodução na economia americana, que foi chamada crise de 29 ou a Grande Depressão, pois com as melhores técnicas e processos na administração da produção, houve sim uma melhoria contínua e uma maior rapidez nos processos produtivos, o que possibilitou ter a superprodução. Posteriormente, houve a quebra da bolsa, com empresas e bancos indo à falência, aumentando o desemprego, o PIB também, as exportações e importações, e a produção também despencaram muito, como eu expliquei no ciclo anteriormente. Toda essa crise então de superprodução foi mal administrada e acabou afetando a produção de vários países, e se espalhou por todo o mundo, não ficando somente nos Estados Unidos.
Então, aqui avalia-se o problema ocorrido resultante da crise, como ela afetou a produção no Brasil e afeta em todos os países, o que reduziu drasticamente a lucratividade, enfraqueceu a economia, teve uma maior taxa de desemprego, tudo isso ocasionado por uma expansão de produção desenfreada, sem uma administração correta em tempos de crise, que foi a crise de 29 nos Estados Unidos. A crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população, e dessa forma desembocou em uma crise na produção de alimentos, modificação no nível dos estoques e, consequentemente, gerou uma alta nos preços de diversos alimentos, dentre os principais o trigo e o milho. Aqui no Brasil, houve um reflexo muito forte relativo à explosão da crise em 2008. Com a escassez de crédito internacional, o setor bancário reagiu com muita prudência e retraiu o crédito na economia brasileira e, dessa forma, atingiu as empresas, forçando e reverem seus planos de produção e investimento para melhorar a produção. Dessa forma, houve uma demanda interna menor e uma desaceleração da atividade econômica na produção brasileira. Portanto, nessa perspectiva, é interessante analisar que questões de outros países e a má administração de crises afeta a produção de outros países, diminuindo a capacidade produtiva, havendo tempo ocioso, aumentando a taxa de desemprego e criando novamente o ciclo de resultante da superprodução ou da baixa produção. Desde 2004 é possível verificar que a expansão da produtividade vinha em uma constante positiva, com o crescimento de empregos e a maior produção. Porém, com os impactos da crise econômica internacional, a manifestação ocorreu de uma forma generalizada na indústria. Como podemos verificar no gráfico, houve um crescimento entre 2004 e até os meados de 2008, e em seguida tendo uma queda acentuada em função da crise de 2008, afetando a produtividade no Brasil. A retração econômica brasileira trouxe a postura defensiva de empresas, bancos e consumidores frente ao ambiente de incerteza, e assim levou a produção industrial a apresentar quedas de 1,4%, 7,2% e 12,4% em outubro, novembro e dezembro, respectivamente, e foram marcadas como as maiores crises desde 1991. A indústria brasileira se encontrava a todo vapor em uma fase extraordinária de expansão da produtividade, e a crise afetou e prejudicou o setor de produção. No mesmo ano e no seguinte, medidas como a atuação da política econômica e a reorientação de instrumentos de incentivo e controle sobre a economia, frente à realidade de crise internacional no ano de 2008, foram decisivos para recuperar o clima de estabilidade, além de otimismo e segurança para a tomada de decisões empresariais no horizonte de longo prazo. Então, vou falar um pouco sobre a crise dos Correios 2007, 2020 e do coronavírus, que agora em 2020, né? Novos modelos de produção. Os ramos farmacêutico, tecnológico, alimentício e varejo online mudando sua forma de produção. Então, o meio tecnológico ele permitiu muitos avanços nesse tempo de pandemia, com os trabalhos em home office. Em outras palavras, tipo, as empresas tiveram que ter uma visão mais sistêmica, objetiva, administrar a forma como o tempo e a produção estava indo, né? O home office possibilitou às empresas a ter seus funcionários na ativa, sem colocá-los em risco de contaminação, né? Seria melhor para todos, né? Da indústria farmacêutica, por sua vez, tem um papel importante nesse processo. Tipo, eles indo atrás de novos princípios ativos que fossem contra o coronavírus ou qualquer coisa que ajudasse, né? Eles estavam numa corrida, né? Tipo, todo dia ali pesquisando a fundo sobre
sobre a doença, né, contratando funcionários específicos para aquilo, demitindo outros que não convinham com a mudança no cenário. Tinha todo esse processo, né. Daí, uma coisa interessante que aconteceu nesse processo, assim, foi, assim, eles descobriram um produto que era bom contra sintomas do Covid-19, né. Daí, esse produto acabou chegando na boca do povo, e que era bom, né, e tal, e daí todo mundo foi comprar. Era um medicamento normal, assim, todo mundo foi comprar ele. Daí, dentro de uma semana, nem zerou o estoque, acabou com falta crônica de laboratório, né. Tiveram que entrar com uma medida de administrar a produção, né, para colocar como venda somente sob prescrição médica, para dar uma amenizada nesse fluxo, né, porque era muita gente comprando. Então, assim, a crise dos Correios ocorre há muito tempo e afeta e paralisa a produção, né. Em si, os Correios não atuam diretamente produzindo na indústria ou atuando na fabricação, é, porém, a produção da empresa está diretamente relacionada com a entrega de serviços eficiente, né, atuando como intermediador ou negociador entre compras e entregas, tipo o Mercado Livre, o comprador, ele está entre meio ali, né. E vários processos passaram por mudanças, e assim os Correios tiveram que se adequar a todos esses novos padrões para entregar uma produtividade e uma eficiência na produção do seu serviço prestado, frente às necessidades dos clientes. A paralisação e o lockdown. Então, a crise instalada pelo coronavírus afetou todo o planeta, fazendo a população consumir menos, assustado com a contaminação, né? Dessa forma, é possível notar a diminuição na baixa produtividade no cenário econômico das organizações. Nem a General Motors. Ela propôs um acordo entre os funcionários, né, intitulado como Programa de Demissão Voluntária. E a Chevrolet ela propõe a alguns funcionários a saída da empresa com alguns benefícios, como, por exemplo, 4 salários adicionais, um carro e 18 meses de convênio médico, para funcionário entre 11 e 16 anos, né, de empresa. Então, fazendo assim, a GM busca reduzir o pessoal, pois a produção diminuiu drasticamente, né, com a paralisação, e a funcionários ociosos, né, que ficam ali sem fazer um serviço, sem ter o que fazer, né. E outro exemplo que eu quis citar é a Zoom, uma plataforma relacionada a videoconferências, visto com que a imposição da circulação em medidas restritivas há um aumento da demanda por soluções inteligentes, né, como eventos online, consultoria em home office. A Zoom, como relacionada à videoconferência, ela é um exemplo perfeito para a pandemia, que nem agora na pandemia eles tiveram 2.000 vagas para trabalhar em home office, ou seja, diretamente de casa, né. O faturamento da empresa norte-americana aumentou em 355%, pensa. E sua produtividade está crescendo e necessitando de mais pessoas para colaborar e dessa forma poder aumentar a produção da entrega do serviço com qualidade e melhora dos recursos. Todos os eventos que citamos anteriormente giram em torno de melhorar a produção, simplificar processos e administrar ambientes de crise enfrentados pelas empresas. Então, nesse caso, inovar pode ser a salvação do negócio em momentos de crise. Então, a gente trouxe um case aqui da Airbnb que ele exemplifica bem a administração da produção em ambientes de crise. A Airbnb, inicialmente com a pandemia, ela teve a sua produtividade diminuída, o que fez com que a empresa ela reduzisse e cortasse o pessoal em 25%. Posteriormente, então, a Airbnb reagiu de uma maneira eficaz, ou seja, ela tinha um projeto que é o Experiências Online e ela trabalhou nele para alavancar a sua produtividade e melhorá-la. Então, através do Experiências Online, que é um projeto que a empresa tinha e focou bastante na pandemia, a Airbnb forneceu à população possibilidade de estar conhecendo a culinária de outros países, a cultura de algumas regiões, contato com diferentes pessoas do planeta inteiro através desse projeto. Então é possível analisar que em ambientes de crise, inicialmente a empresa reage com um controle, uma diminuição na redução dos custos e a produtividade também, mas a Airbnb foi inteligente e eficaz ao trabalhar essa questão, o que aumentou sua produtividade e possibilitou a entrega de seu serviço de forma eficaz e adequada.